Muito bem, pastor Mark Anderson, nessa data histórica, exatamente hoje, 31 de outubro de 2017. E o Dia da Reforma Protestante começou com homenagens e também uma menção honrosa na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Henrique César, que está aqui do nosso lado para conversar com a gente no programa Paz na TV. Deputado Henrique César, obrigado pela presença. Começou com uma homenagem hoje pela manhã na Assembleia Legislativa. Por qual motivo o senhor fez essa propositura? Olha, uma data tão especial como essa para nós cristãos, começamos com a audiência pública lá, nesse tema da Reforma Protestante, 500 anos, e o que mais foi gratificante para mim nesse dia de hoje foi chegar na sessão à tarde hoje, Luiz Alberto, e ver pessoas que acompanharam pelos seus gabinetes assistindo a audiência, né, funcionários que não puderam estar presentes, testemunhando que foi uma audiência que marcou na história da casa, que aprendeu muito com os pastores ali presentes. Então, eu acho que valeu muito a pena e eu, como parlamentar, como pastor também, não podia deixar essa data passar em branco sem fazer que seja uma sessão solene ou uma audiência pública como nós promovemos nessa manhã. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Os nossos pecados foram justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, que os nossos pecados foram perdoados a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Quer dizer que não depende de homem algum, não depende de nada que eu possa fazer aqui nessa vida, mas depende daquele que morreu na cruz por mim e por você. E é esse resgate que nós celebramos hoje. E essa justiça, essa justificação, eu recebo pela fé. A reforma protestante, ela foi importante não só para a igreja, mas para toda uma sociedade, para toda uma geração. E o pastor Enoque Vieira, que é teólogo, é professor, explica para a gente, para você que nos acompanha aqui no programa Paz na TV. Qual a profundidade, a amplitude da reforma protestante, pastor Enoque? Olha, a reforma protestante foi, na verdade, um divisor de água. Separou a Idade Média, a Idade das Trevas da Era Moderna. A maioria dos historiadores tem afirmado, e na verdade os fatos comprovam isso, que a partir da reforma, a Europa especialmente, e também todo o mundo ocidental, viveram um outro momento de luz. A reforma teve impactos não só do ponto de vista religioso e espiritual, mas deixou impacto tremendo na área social, na área da política, na área, por exemplo, da economia, porque até o sociólogo alemão Max Weber, quando ele escreveu o livro, né, O Espírito Protestante e o Capitalismo, ou o Capitalismo e o Espírito Protestante, deixa claro isso, porque numa época em que as pessoas tinham até certa vergonha de se apresentarem como trabalhadores, porque o trabalho não era honrado, a coisa honrada, coisa só para a plebe, para a gentalha. A reforma resgatou pelas escrituras a importância do trabalho, quando ela voltou a Gênesis capítulo de número 2 e encontrou que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para dele cuidar. A teologia chama isso de mandato cultural. E a reforma, então, foi uma mudança que alcançou uma amplitude enorme do ponto de vista da libertação do homem daquela carga dogmatista de preceitos e cânones meramente humanos e levou o homem à luz do Evangelho, que abriu a ele um grande horizonte. E nós somos o que somos hoje em termos de sociedade ocidental. A democracia ocidental, a educação, a maioria das universidades resulta do espírito reformado. Então a gente tem que entender que a reforma é de fato um momento, um grande divisor de água, que deixou para trás uma era de trevas e abriu um novo horizonte para nós. E estamos aqui hoje comemorando os 500 anos com a alma cheia de alegria, porque somos herdeiros deste grande legado que a reforma nos trouxe. A maestrina Elza de Almeida é também pastora e vai falar para a gente um pouquinho desses 500 anos da reforma protestante. Maestrina Elza, para a música, a reforma protestante foi importante?
E como foi? Eu falo isso até como mulher, porque na época de Lutero, a Igreja Católica ela tinha o domínio musical dentro do contexto de igreja, dentro do contexto religioso. E mulher não cantava de jeito nenhum. Então, a partir de Lutero, com essa reforma musical, ele com uma grande formação musical, então a partir dele ele fez o coral, essa Castelo Forte mesmo, essa composição dele é uma obra-prima, feito para soprano, contralto, tenor e baixo, estava lá a mulher cantando. Então isso foi uma abertura feminina dentro do contexto de igreja. Então foi muito importante, sim. A pastora Sara Mendes é também preletora. Olha aí, uma novidade que a Reforma Protestante veio trazer, né? Trazer a mulher aqui também de frente ao púlpito. Pastora Sara, como é que a senhora vê para a mulher esses 500 anos de Reforma Protestante? Elizabeth, muito bom estar mais uma vez aqui no Paz na TV e sem sombra de dúvidas, como para todo o cenário da igreja, desde que as 95 teses foram pregadas na porta da igreja de Wittenberg, Lutero veio resgatar o papel da mulher que já era tão claro no Evangelho de Lucas, quando nós encontramos Jesus sendo cuidado por elas. A Bíblia mostra um Jesus que foi mantido pelas mulheres. Foram para elas que ele ressuscitou primeiro, que elas foram as primeiras que viram. Foram elas que guardaram o corpo de Cristo. Então a Bíblia já valorizava a mulher. Mas isso foi deturpado na época que a Igreja Católica detinha todo o poder político, todo o poder econômico, todo o poder cultural. E com a Reforma Protestante, abre-se um leque de entendimento, de uma igualdade naquilo que Deus tinha feito. Como o Senhor fez coisas complementares sendo homem e mulher. E a mulher então passa a ter uma diferença no cenário, não só na igreja, mas nas artes, na música. E nós encontramos a mulher então ocupando esse papel que é dela. Até depois, as ondas do movimento feminista e tudo que fala de onda, fala de algo que vem e vai. A gente não precisa se firmar nisso. Mas as ondas do movimento feminista, elas tiveram, principalmente em 1920, na primeira onda, na reforma, o centro dos seus ideais, que era uma busca daquilo que Lutero tinha barganhado, ele tinha tentado mostrar, mas fosse perdido ao longo do tempo, por outras ideologias, por aquilo que era necessário, por aquilo que era devido ao estado de poder, o iluminismo e tantas outras coisas, mas a reforma traz esse resgate daquilo que Deus fez a mulher para ser. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Ao meu lado, o pastor Eliezer de Jesus, que também é advogado e é membro integrante da OAB Goiás. O doutor Eliezer de Jesus. Para o direito civil, para a democracia, a Reforma Protestante foi também importante? Olha, Luiz Alberto, nós estamos vivenciando hoje aqui um momento histórico, né, para os cristãos, de um modo geral. Eu vejo que, por exemplo, a igreja, ao momento que ela estabeleceu-se, que veio a reforma através de Lutero, acrescentou-se também o respeito ao ser humano, o amor ao próximo, a fé, uma fé que vê no invisível, crê no impossível, remove montanhas, preenche valados. Então, a reforma ela veio contribuir de uma forma tremenda para o ajuste das famílias, estabelecendo as leis mais humanas também. A gente pode até ver, por exemplo, a questão da Constituição da República Federativa do Brasil. O Constituinte de 88 trouxe para o artigo 5º, começo da Constituição, a liberdade religiosa, sendo uma liberdade inviolável e guardado também a proteção dos seus locais de culto e as suas liturgias. Então, até consignado na nossa Constituição, consignado em outros textos constitucionais da Alemanha, de onde mesmo Martinho Lutero era. Então, com certeza, iniciou-se uma nova forma de evangelismo, não só de evangelismo, mas de ascensão social, de respeito ao próximo e às suas instituições. Se nós tivéssemos uma qualidade que merecesse a salvação, nós reivindicaríamos a salvação por causa desta qualidade. Só que o apóstolo Paulo lembra que nós não temos essa qualidade. Nós somos pecadores. Quer dizer que a salvação vem a nós somente por Cristo. Porque por amor e pela vontade de Deus, nós fomos salvos. E não depende de nós, vem de Cristo.
E a gente conversa agora também com o pastor Ricardo Nascimento, ele que é teólogo e historiador. Na sua concepção, pastor Ricardo Nascimento, qual a importância da Reforma Protestante para nós hoje, para quem nos acompanha aqui no Paz na TV? Nós temos uma série de relevâncias deste movimento, né? Eu poderia destacar aqui, por exemplo, a liberdade religiosa. Na Idade Média, o cidadão não tinha essa autonomia que nós temos hoje, de orar diretamente a Deus, de ler e interpretar a Bíblia. Eu não tinha nem sequer direito à propriedade. A igreja era rica, mas pregava a pobreza. Então, até o avanço do capitalismo e essa liberdade de trabalhar para obter lucro é um avanço da Reforma Protestante. É claro que a Bíblia ainda condena o lucro indevido, condena o suborno, condena todas essas práticas incorretas do capitalismo. Mas a ideia de que o trabalho é digno e de que o lucro do trabalho honesto vem de Deus, ele é também um resgate da reforma, muito importante para nós hoje. E essa liberdade, ela compreendeu todas as áreas, religiosa, política, civil, no sentido de leis que defendem a população e grandes avanços, como até os primórdios da democracia. São liberdades que na Reforma Protestante foram resgatados e hoje nós vivemos um reflexo disso, a continuação dessas ideias. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. E aqui com a gente no Paz na TV, Bispo Ides José do Carmo. Vamos falar um pouquinho sobre Martinho Lutero, na concepção do senhor. O que representa Martinho Lutero para o senhor como líder, para o senhor como pastor, como bispo? Bem, nós tivemos ao longo da caminhada da igreja muitos expoentes, começando lá dos apóstolos, pais da igreja. E na Idade Média a gente tem em Lutero uma referência de um homem de Deus. Uma pessoa muito culta e que teve coragem, um homem ousado, que se levantou contra os desmandos, os desvios da igreja da época e ousou, né, confrontar aquele grande poder. Então Lutero para nós hoje não é um santo, porque a gente não tem esse costume, mas ele fez a grande diferença, resgatando a igreja, voltando à igreja à sua origem evangélica. Ele pôde então dar ao mundo, né, uma nova visão que o mundo religioso tinha perdido. Então ele representa um ícone para os nossos evangélicos. Bispo Ides, qual a importância do senhor para a Reforma Protestante para a humanidade? Bom, é claro que alguém me perguntou agora há pouco, o que seria da igreja hoje? Seria uma tragédia se não houvesse a Reforma Protestante. A igreja estaria no engodo, no engano, o cristianismo totalmente desfigurado. Claro que Deus poderia ter, não usando Lutero, usaria uma outra pessoa. Mas a Reforma Protestante, ela trouxe benefício não só para o meio religioso e espiritual, mas para a política, para a cultura, para as artes, e de certa forma tirou a humanidade das trevas que ela vivia e trouxe então a luz. Eu acho que não só os evangélicos, mas o povo católico, o catolicismo tem que hoje agradecer a reforma, porque forçou a igreja àquela chamada contra-reforma. Então ela foi benéfica em todos os aspectos. E hoje, como deve se portar um cristão evangélico, um cristão protestante? O que é ser protestante nos dias de hoje? Qual a necessidade da igreja com relação a esse assunto hoje no Brasil? A gente hoje não usa mais o termo do protesto, do protestante. Nós somos evangélicos e aí já diz o nosso rumo. Nós temos que viver o evangelho e proclamar o evangelho para todas as nações da terra. O cristão verdadeiro hoje é este, que vive a filosofia do evangelho, incorpora no dia a dia a doutrina de Cristo, mas não somente vivendo, ele também tem um compromisso de anunciar essa palavra a todos os homens. Isso é ser cristão. Hoje há um patrocínio da desconstrução da cultura judaico-cristã, que é essa cultura que surgiu no início da Reforma Protestante. Como é que o senhor vê esse momento? É verdade. A igreja em todo o tempo enfrentou perigos, não é? Ameaças e, modernamente falando, se coloca essa situação da desconstrução, tudo que foi feito até hoje. Mas a igreja, ela tem uma promessa de Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. É claro que nós temos armas poderosas para contrapor, para enfrentar toda a ideologia, toda a filosofia que surge no mundo. Então estamos tranquilos quanto a isto, porque no final vai prevalecer o bem, é a verdade que vai triunfar.
Bispo Ides, então a igreja tem motivos para comemorar esses 500 anos. Com certeza. Eu acho que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela deve estar vibrando hoje, celebrando no mundo inteiro essa data que para nós foi o nosso resgate das trevas e nos trouxe para a luz. Muito bem, então ao lado do nosso presidente, o Bispo Ides José do Carmo, a gente volta a palavra para o pastor Mark Anderson aqui no Página TV. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer